Bom, estamos aqui então iniciando o nosso podcast. Agora estamos gravando de verdade aqui. Então, tá Hoje com gente nada muito. Como é que eu vou dizer? A gente sempre fala, né, que é muito especial, né? Uhum. Mas é realmente ultra especial. Opa! A engenheira Mari Lucy, da Masterwall, da Brazilian Builders. Leandro Rodrigues também. Eu mexo com ele que parece o cantor aquele, o Bandeiras. O Bandeiras. Leandro aqui, meu grande amigo Leandro. Antônio Bandeiras, pô, dá moral pro cara, né? Poxa. Uma galera muito especializada em construção a seco, uma galera que viaja o mundo todo aí, nossa, enfim. E vamos falar hoje sobre um assunto muito pouco falado aqui nesses podcasts da vida aí. Isso aí. Que é sobre como você escolhe a sua casa em steel frame, né? Qual parede? Como é que é o teto? Como é que é o forro? Aqui é sem frescura, não foi nada ensaiado, então É um papo verdade. direto. É. Quando a gente traz pessoas competentes, não precisa ficar combinando roteirinho. Então, eu tenho certeza que ela vai trazer um conteúdo muito bacana. O Leandro vai falar sobre outros projetos também dele, muito legal. O Leandro é um cara multi-empresa, né? E a Marilúcia vai fazer um comparativo também, como que o brasileiro escolhe Como que o brasileiro casa escolhe sua e casa. como que o americano escolhe casa. Eu achei Isso aí. fantástico, tá? Essa pauta aí que ela vai trazer para nós aqui. Muito bom. Marilúcia te apresenta e depois o Leandro. As damas primeiro, então, As né? damas Ladies primeiro. first. Tá bom. Opa! Óbvio, O bordão, tô roubando o bordão. Mas então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Você sabe que eu sempre gosto de falar, né? agradeço. Eu gosto de conversar muito, tudo quando o assunto é construção a seco. E eu gosto muito de... Sempre que eu tenho oportunidade, né, da gente conversar e ter a oportunidade de dividir com as pessoas um pouquinho da nossa jornada, de certa forma, acho que a gente está contribuindo aí para acelerar o resultado das pessoas, né? E para que as pessoas tenham sucesso também nesse mercado, né? Então vamos lá. Bom, a gente já atua nesse setor da construção a seco já há 18 anos, a gente tem uma jornadinha, né? E o Jefferson também, ele se faz, ele é das amigas aí. Então, assim, a gente passou por várias etapas, né? Dos sistemas construtivos a seco. No início era basicamente o drywall. Quando a gente começou, nem tinha norma de drywall ainda. Era uma peleia, né, para a gente poder convencer as pessoas, não tinha projeto executivo, enfim, norma de desempenho só veio em 2013. Então, assim, a gente sempre enfrentou muitos desafios, né? Até eu costumo falar que a gente tem o bordão, né, do protagonista e tal. Mas isso é porque quem quer realmente trabalhar com construção industrializada, com sistemas inovadores, tem muitos desafios pela frente, né? E aí eu sempre encorajo as pessoas a fazer isso da maneira correta. Por isso que a gente fala que é a turma dos protagonistas, né? Porque, enfim, no dia a dia, na nossa atuação profissional, a gente encontra todo tipo de profissional, né, Jefferson? E para nós é uma luta porque os maus profissionais, os profissionais que não são bons, enfim, eles atrasam o avanço da tecnologia e muitas vezes as pessoas, para elas não perderem o espaço dela no mercado, elas acabam sucumbindo a algumas coisas. E o que eu acho pior de tudo é quando as pessoas se aproveitam do desconhecimento do cliente para se posicionar como um especialista do assunto, né? E se aproveita da falta de conhecimento do cliente para obter algum tipo de vantagem ou para reduzir custos, enfim. Então, isso é justamente o contrário que a gente incentiva as pessoas, né? Então, Fechar a obra a qualquer custo, né? fechar a obra a qualquer custo, exatamente, porque a gente vai comentar isso um pouquinho, acho que no nosso bate-papo aí mais adiante, né? Infelizmente, o quanto que é comum a gente encontrar as pessoas que acreditaram no sistema, que, poxa, porque gosta, porque curte as mãos à obra, ou porque viajou e viu o quanto que o sistema é consolidado lá fora e comprou a ideia de usar uma solução mais industrializada, enfim, mais moderna, mais sustentável, e aí a pessoa se frustra porque ela acaba encontrando um profissional despreparado para isso. Eu já estou dando uma baita volta, né? Então, Não, assim, mas eu é isso falo aí, muito, é isso aí. eu falo muito de ser protagonista. E ser protagonista, isso quer dizer que muitas vezes na nossa jornada a gente perdeu muitos negócios porque tinham pessoas assim. Infelizmente, o cliente apostou na pessoa que tinha essa postura, né? Não deve ter sido diferente na tua jornada, né? E então a gente fala do protagonista, aquela pessoa que tem a posição e a firmeza de defender o que é o certo, enfim, de não fazer as coisas a qualquer custo, a qualquer preço.
Mas enfim, então hoje a gente pela Masterwall a gente atende bastante as incorporadoras. Nosso carro-chefe ainda é muito drywall. Então, quando a gente está fazendo uma obra, a gente normalmente está lá executando paredes, forros, revestimentos em drywall. E empreendimentos de toda a natureza, né? A gente faz obra de toda a natureza. Então a gente tem as incorporações e aí entram a parte de hotelaria, edifícios comerciais, e a gente também atende construtoras que atendem o cliente final. Então a gente tem obras de hospitais, universidades, enfim. E aí entram outras especialidades também, né? Dentro da construção a seco a gente tem uma gama de soluções também para adequação acústica dos ambientes, né? Tanto para confinamento acústico quanto para absorção acústica. Então a gente também trabalha com uma série de soluções para acústica arquitetônica, né? E a parte de fachadas, que a gente ama, a parte de fachadas, Que aí é o que a entra o gente mais estilo. gosta, né? Enfim, é onde eu tenho dedicado mais tempo estudando também, me aperfeiçoando. A parte de sistemas de vedação de fachada, sistemas leves de vedação de fachada. E a gente também trabalha com outros tipos de revestimento, né? Revestimentos metálicos para fachada. A gente já chegou a fazer uma fachada inteira com revestimento metálico. E aí é legal porque a gente vai combinando o que a gente já estudou do sistema, né? Então, para poder fazer uma coisa parecida com o que a gente vem estudando lá do mercado americano. Então, é basicamente isso. Hoje, com a Masterwall, a gente atende construtoras. Nosso cliente é a construtora, não é o consumidor final. E a gente também tem o canal, tem o Brazilian Builders. O canal a gente criou em 2018. Inicialmente a ideia do canal era a gente compartilhar com as pessoas um pouco do que a gente foi estudar fora do Brasil, né? Das nossas jornadas em alguns lugares do mundo, assim. Porque daí a gente gosta tanto que pra gente dividir as nossas férias com o aprendizado não era nenhum Eu sacrifício, acompanho né? lá, muito legal. Então, assim, era muito maluco. A gente ia para feiras nos Estados Unidos, e aí a gente ia nos estandes, aí a gente compartilhava, a gente gravou conteúdos nos estandes mostrando os materiais e as inovações, depois a gente passava na frente das obras, e aí a gente começava a explicar para as pessoas o que estava sendo utilizado, porque a gente gosta muito de sistema de vedação de fachada, o que estava sendo utilizado, e aí eu comecei a me dar conta de muitas coisas, de como que o americano domina vamos dizer assim, o quanto essa envoltória, ou como essa envoltória, melhor dizendo, como essa envoltória interage com o meio ambiente, né? Como ela interage com as intempéries. Então, eles têm uma ideia muito clara de quais soluções funcionam em cada região. Tanto é que a gente vai viajando ao longo do país, assim, e aí você vai vendo as técnicas de envelopamento mudarem, porque elas se adaptam a cada região, né? E aí, quanto mais eu vou estudando, mais vai me dando uma ansiedade, porque a gente está muito distante ainda. A gente ainda está muito no estágio de maturação muito recente assim do sistema. Então, a gente tem muito o que avançar ainda em termos de entendimento, né? Entendimento do comportamento higrotérmico das fachadas, enfim. E eles dominam completamente isso. Então, nos materiais que a gente estuda, eles têm até manuais separados pelas regiões, então eles criam macro-regiões e eles têm isso bem definido. Só que quando o americano pensa no sistema de envelopamento de fachada, ele leva em conta muito mais elementos do que a gente considera, além só da questão climática, né? Na verdade, quando falam em envelopamento, eles pensam em tudo, né? Vai desde o piso, as fundações, as paredes e toda a cobertura, porque eles enxergam como um todo. E às vezes a gente pensa que só na parede, né? Então, quando a gente vai falar de uma casa que é uma casa passiva, que é uma casa eficiente do ponto de vista energético, precisa ser feito todo um trabalho, né? Em toda a envoltória. Basicamente, o conceito que eles têm é tudo que você usar na parede, você vai usar no teto, você vai usar no piso. E todas essas camadas, esses layers, eles vão conversar entre si. Porque se a gente pensa em eficiência energética, a gente tem que pensar numa coisa tipo a estanqueidade de uma piscina, né? Então não adianta, a gente está falando aqui no Brasil, né, enfim, de fazer envelopamento de fachada, usar sistema EIFES e tal. Mas a gente está resolvendo um problema, uma parte, né, que é só as paredes externas. Mas isso, no fim das contas, se a gente pensar principalmente numa casa, né, no prédio isso é mais complexo um pouco, a gente tem que pensar na coisa como um todo. Então, o mercado americano está anos-luz. Incluindo fundação. Incluindo fundações.
incluindo fundações. Então, tudo isso tem que conversar. Opa! Eu gosto muito daquelas fundações ventiladas. Sim. Que eles gostam. Tento Normalmente aplicar eles... em algumas obras, quando possível, aqui, né? Sou muito fã daquilo, acho que ajuda muito, assim. A gente aqui se preocupa mais com a umidade, né? Sim. O cliente, muitas vezes, quando ele vem me perguntar alguma coisa, ele quer uma casa seca. Por isso que ele quer steel frame. E aí ele... é seco, eu quero isso aí. Sim. Mas o seco não no sentido construtivo, no sentido Sim. de não ter... De não ter problema com calor mofo. e umidade. Mas do jeito que a gente está fazendo, a gente vai ter problema. Sabe uma coisa que me assustou muito? É que o americano ele tem isso tão claro que ele tem um entendimento assim, olha, se a sua casa, se a região onde a tua casa está inserida... Eu até falei isso no Enix, né? Eu trouxe um mapa com, vamos dizer assim, classificando o volume de precipitação anual por regiões. Por regiões no Brasil, né? E é muito assustador, porque daí eu acho que eu comentei isso contigo em algum momento, né? Que o mercado, vamos dizer assim, esses especialistas do mercado americano, eles falam que a gente precisa de considerar alguma solução para promover drenagem da fachada, porque o que acontece? Eles têm um conceito diferente de montar a composição dessa envoltória. Eles criam um plano de drenagem. Um plano de drenagem é eu promover um gap, um espaço entre a minha membrana hidrófuga e o meu revestimento final. Que normalmente a membrana hidrófuga é o elemento que separa tudo que é seco daquilo que vai ter contato com a intempérie, que vai ser meu revestimento final. Então, só que normalmente no mercado americano não é feito esse sistema de render direto que a gente faz no Brasil, né? Sempre tem algum outro revestimento. Por exemplo, a gente tem a membrana hidrófuga, tem um gap e depois tem um outro revestimento final. Eles têm várias maneiras de compor isso, né? Então, por exemplo... Até tijolos eles usam. Até tijolos. É engraçado, porque isso é bem bacana. Isso acontece muito no norte, nos Estados Unidos e no Canadá. É gigante, é bem isso. Então, eles fazem exatamente isso, Jefferson. O que eles têm lá? E eles usam isso em regiões que são muito frias, normalmente, né? E aí eles têm lá, vamos supor, tem o substrato que poderia ser uma glass mat, poderia ser um USB, eles têm lá tipo uma membrana líquida, aí eles têm uma placa que funciona como isolamento contínuo, que pode ser vários tipos, pode ser de lã de rocha, pode ser de PIR. EPS eu não vejo muito eles usarem, não. Eles não usam. Eles usam para fazer wafes. Eles fazem wafes em várias regiões. Eles usam wafes, mas acho que não para funcionar como isolamento contínuo quando tem um outro revestimento, né? E aí, muitas vezes, é exatamente o que tu disseste. Eles usam o tijolo, eles falam brick veneer, né? E eles erguem aquilo ali, amarram, ancoram na parede. Vão assentando ali com grampinho. Fica aquele espaço ali. E aí é muito legal porque aquele bloco ali, ele é o revestimento final e ele funciona como um buffer hídrico, né? Ele recebe água de chuva, ele vai começar a armazenar aquela água de chuva e a partir do momento que ele recebe a radiação solar, ele começa a jogar vapor para as duas direções, né? E aí, por isso o gap. Por isso o gap, que daí, tipo, a ideia do americano tá justamente aí, em facilitar a secagem. Porque o material só vai se degradar... Caminho para água mesmo. É um caminho para água. Porque o material só vai se degradar se ele ficar tempo demais exposto à umidade, mais do que a capacidade dele de ficar exposto à umidade, a capacidade dele de secar, né, digamos assim. Se aí ele se ele vai continuamente recebendo umidade, e aí ele não tem tempo suficiente para secar, ele vai chegar num momento que ele vai começar a se degradar. Então, acho que talvez esse seja um dos perigos que a gente tem hoje de usar a mesma solução em todas as regiões do Brasil, que nós temos regiões que são extremamente úmidas aqui no Brasil, e aí que elas requerem um cuidado especial para fazer sistema de envelopamento de fachada. Já entrei no sistema de envelopamento de fachada, né? Já estou falando. Isso aí eu já sabia. Nós não esperávamos isso aí diferente. Então, mas eu vou te fazer uma pergunta, porque a gente já sabe que tu vai falar muito sobre fachadas, mas eu quero te fazer uma pergunta bem direta agora. Claro. Como é que o americano escolhe casa e como é que o brasileiro, na tua opinião, escolhe casa? Isso... O brasileiro escolhe casa de forma errada?
É que, na verdade, sabe o que na verdade eu não posso, eu acho que não dá pra gente Escolhe casa, julgar. sabe que é essa É palavra? cultural, né? Essa que, A na cultura verdade, é acho que, diferente. primeiro, para começar, acho que o brasileiro é muito vaidoso, né? Então, infelizmente, as pessoas têm, às vezes, aquela preocupação de ter uma casa bonita para mostrar para os amigos e para os vizinhos, né? Que a minha casa é bonita, enfim. Só que a gente, de forma geral, a gente é muito apegado à estética das coisas, né? Ao design, não que isso não seja importante, isso é Claro, claro. importantíssimo, né? Tem que Eu aliar os amo dois, né? design, É. não é isso. Mas eu acho que a gente é muito atrelado a isso, e aí o brasileiro não tem ideia do que já tem disponível dentro do nosso mercado hoje para melhorar a experiência dele de morar, né? Então, para as pessoas é normal que elas morem numa casa que no verão é quente e que no inverno seja fria, né? Que ela precisa de climatizar muito a casa para ela ter um Exato. certo conforto, né? E só que o fato de a gente ter pouca inércia térmica, né? Tipo, a sua parede ela ser vamos dizer, sei lá, vulnerável, né? E você ter essas trocas de temperatura com facilidade entre o meio externo e o meio interno, é, isso faz com que sua casa também se degrade mais rápido, né? Então você tem muita troca ali de umidade, enfim. Principalmente em tijolos, né? Principalmente em tijolos, né? Então, assim, a chance de você ter mofo dentro de casa, que é super nocivo para a saúde, né? É um risco invisível ali. Esse dia eu fiz ou um visível. comentário, eu fiz um comentário num stories, eu acho, e depois eu pensei, mas cara, que comentário interessante que eu fiz. Como é que assim, o meu ego inflou um pouco, mas eu coloquei no bolso rapidinho depois, tá? Eu fiz um comentário no seguinte, ó. A gente constrói as casas aqui com o mesmo material, falando em alvenaria, né? Sim, O cara constrói um muro da casa com o mesmo material que constrói a casa. Bacana. sim. Poxa vida, né? E é verdade, né? Porque nessa obra que a gente fez, tinha uma casa em steel frame na frente, 2 murinhos e uma edícula no fundo. E aí a única parte que tinha tijolos era esses 2 murinhos, né? Daí eu gravei e lembrei, pô, aqui muitas pessoas constroem a casa com o próprio material que faz o Material muro, que faz né? o muro. Isso é bem... Então, mas você sabe que uma coisa que eu descobri no mercado americano, que eu até fiquei surpresa, que no fim das contas, não é que a alvenaria seja uma vilã. Não, É que, na verdade, ótimas casas bem feitas aí a não, gente sem vê por dúvida, aí. mas sabe o que é a questão toda, na verdade? É porque quando você, por exemplo, eu dei conta disso quando eu comecei a viajar para mais lugares na Europa com esse intuito de observar as construções, né? Porque daí tem gente aqui no Brasil que vai falar de steel frame e parece que todo o resto do mundo constrói steel frame, só a gente que está atrasado, e não é isso. Não é bem isso, Marilô. Não é isso. Você vai nos Estados Unidos, você não vai ver casa de steel, você vai ver casa de wood. De wood frame. Você vai ver os perfis de light steel frame, você vai ver nas fachadas. Sistema de vedação de fachada. Tem muito. Tem muito. Muito. Mas as casas mesmo em si, elas são essencialmente feitas de wood frame. E o resto, obviamente, usa os componentes que a gente está acostumado a usar no steel frame. Mas, por exemplo, quando eu comecei a ir para a Europa, para a Europa se usa o nosso sistema convencional para fazer as fachadas. Só que a diferença é que eles não param no reboco. Sempre tem um revestimento final que não é o reboco. Então, isso dá mais performance para a construção. Sim. Então, sempre tem uma fachada ventilada na frente, ou tem o sistema EIFS. O sistema EIFS é muito popular. Na verdade, o sistema EIFS nasceu na Alemanha, né? Então, as construções da Alemanha, pelo menos nas regiões da Alemanha que a gente visitou, é muito sistema EIFS. Sistema EIFS, umas peças de EPS, sei lá, com uns 15, 20 centímetros de espessura. Desempenho violento mesmo. Desempenho violento. E aplicam sobre os tijolos. Sobre os tijolos. Eu tenho... lá no canal tem. Se o pessoal quiser, lá no Brazilian Builders, tem matérias mostrando várias obras na Alemanha. Que a gente fez. Com a aplicação do EIFS direto. Só que o que acontece lá é um pouquinho mais complexo, porque a partir de 10 centímetros de espessura do EPS, você precisa ter cuidados adicionais. Então, a gente não precisa aqui no Brasil, com o nosso clima, usar uma espessura tão grande. E sabe o que é interessante? Eles usam um EPS preto lá. E a ideia é para reter mais calor mesmo. De propósito. Eles precisam reterem mais calor. E aí, por exemplo... que a parede esfrie lentamente. Exatamente. É que eles aumentam mais ainda a inércia térmica. Aí, por exemplo, junto às fundações, você sempre vai ver normalmente uma chapa de XPS,
porque ela tem vamos dizer assim, Uma densidade. ela é mais fechada, mais né? resistente. Ela é mais fechada para poder ficar ali próximo das fundações. Sempre em cima das janelas tem algum elemento, que daí eu esqueci, é um material inerte que tem o elan de rocha. Isso tem a Vedando o ver espaço entre a casa e a esquadria. na parte superior, como se fosse uma verga. Como se fosse uma verga, assim, dá para ver direitinho nas fotos nas fotos e nos vídeos que a gente gravou, sempre em cima como se fosse uma verga, assim, em cima dos vãos de porta e de janela, tem um elemento que normalmente é de lã de rocha e tem um outro material também que a gente pegou a amostra. Né? Não é vermiculita, não. É um bloco, parece um bloco cical, assim, que eles aplicam em cima, que tem a ver com situações de incêndio, digamos assim. Eu não lembro exatamente, assim, explicar tecnicamente, mas é para poder conter a propagação. Para resistir de chamas, para resistir mais, enfim, para a proteger. tendência do EPS é gotejar, né? Então ali Aí ele para não funciona gotejar para como dentro das uma janelas, base pra- como se fosse uma contenção, alguma Poxa, coisa que assim. bacana. Então eles têm alguns cuidados extras, então é um pouquinho mais complexo do que Sim, fazer o um EPS, EPS do que fazer aqui. Bem Sim. porrada mesmo, É, né? bem extenso. E aí eu comecei a ver assim, poxa, o problema não é o nosso sistema convencional, o problema é que a gente faz mal o nosso gerenciamento da água, porque o nosso país ele tem uma exposição muito alta às chuvas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, pelo que eu vi lá no mapa deles, na graduação deles, eu não lembro exatamente como é que eles fazem o corte, tá? Mas tipo assim, uma exposição moderada, acho que até 500, tipo, em torno de 500 milímetros anuais. Depois de 500 não sei se até 1.500 é elevado, a partir de 1.500 é extremo, alguma coisa assim. E aí a gente começa a ver se a gente pega o nosso mapa do Brasil, a gente já começa ali com partida de 600, e aí vai até 3.600 milímetros. É muita coisa. É muita água. Só que eu estou falando que mais de 2/3 do país está com um nível de exposição que para o americano é considerado como elevado ou extremo, né? E aí eles falam que no nível moderado você já precisa de considerar um gap, então a gente está falhando bastante faz aqui no tempo. sistema de envelopamento. Faz né? tempo, né? Então, E assim, não é legal que eles têm essa separação Tudo meio eles como têm. lei, assim, né? sim, Pá, lá no Canadá, lá tem que construir desse jeito. sim. Nos lugares tem que ter o famoso basement lá, né? Em outros Isso, lugares não precisa. E isso também vale, então, pro tipo de desempenho da casa. Sim. Eles levam em conta a exposição. Então, por exemplo, a tendência deles é que quanto mais a região onde a casa é construída é exposta a águas de chuva, maior o gap se cria entre vamos dizer assim, o final e o revestimento final e o meu substrato, né? Porque daí eles criam, as pessoas, né, acho que foi mais fácil das pessoas entenderem. A gente cria um gap entre o substrato e o revestimento final. Sim. Um espaço. Entre a fachada mesma, onde pega a chuva, o vento, o sol, o Exatamente, frio, fica e afastado. até a parte interna Isso. da E casa. esse plano que fica atrás, ele funciona como um plano de drenagem e eles dão realmente um caminho para essa água sair. Sim. Então, se você olhar, se você ver os vídeos do Matt, enfim, Eu você vai ver vejo que ele bastante. sempre coloca Acho lá muito embaixo, legal. ele sempre coloca lá embaixo uma espécie de uma pecinha de funilaria ali, que ela encaminha essa água que eventualmente infiltre ou ela se condense, enfim, ali naquela cavidade. Então eles têm uma visão muito mais sofisticada e às vezes a gente está muito preocupado com a história da condensação, só que o ar que está infiltrando na nossa parede ele é muito mais problemático do que a condensação. A condensação que acontece por difusão de vapor, né? Que acontece nos dois sentidos, né? Porque aqui a gente tem as duas estações, né? Quando essa água passa e aí o calor chega e condensa e essa água não sai. Não, é que da infiltração é diferente, a infiltração de ar. Porque, por exemplo, A umidade do ar. Da umidade do ar, porque o que acontece? Uma coisa é, vamos dizer assim, esse vapor entrando por difusão, que isso é molecular. Agora, quando eu tenho qualquer furo no meu revestimento de fachada, que não está estanque, né? Ou mesmo nas camadas que a gente vai montando ali, eu estou montando o Tyvek, que aí ele não está bem vedado,
qualquer infiltração de ar que entra, ele carrega muito mais umidade do que a condensação que acontece por difusão. Muito mais, absurdamente mais. 30 vezes mais. Barbaridade. Então é muito mais significativo. Então por isso que o americano ele é tão obcecado com estanqueidade ao ar. Que eles trabalham para que a casa seja estanque ao ar, né? Então a membrana hidrófuga dele funciona como uma barreira de entrada de ar. Não entra ar através. Só que daí, por exemplo, se a gente vai fazer isso com o Tyvek, dá para fazer. A gente já viu no stand da Dupont. A Dupont tem vários elementos... Fabrica o Tyvek, né? Que fabrica o Tyvek, sim. Aí eles fazendo uma demonstração de uma casa que usa todos os elementos para poder garantir as fitinhas. Aí, por exemplo, vai grampear, usa aqueles staples, né? Aí Que parece que tem tem uma capinha, é uma capinha, né? Usa aquela capinha para proteger e aí eles garantem a estanqueidade ao ar. Então, que não vai entrar, que não vai passar ar mesmo que tenha alguma perfuração. Por isso as barreiras líquidas estão ganhando mais espaço. Sim, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um pouco mais de dificuldade de capacitar essa mão de obra para fazer uma boa vedação. Então, eu aposto bastante no sistema de... Que elas vão acabar... As líquidas são muito mais legais. São mais superiores, né? São muito mais legais. Mas assim, o que você estava perguntando, tá? O que eu vejo que acontece bastante? Aqui no nosso mercado, a gente tem... As pessoas, de modo geral, elas têm essa tendência de comprar o que é mais bonito, o que tem mais apelo. E sabe o que é mais interessante? Que eu vejo isso acontecendo até com o mercado das incorporadoras que a gente atende. Eu não atendo diretamente o cliente final como tu atendes, mas indiretamente eu estou vendo o que o incorporador está produzindo para esse cliente final. Sabe o que é coisa mais maluca? Porque daí, o que acontece? Eu vejo acontecer bastante isso nas obras, né? As construtoras, de modo geral, elas investem em ter uma área comum lindíssima, nossa, impecável, muito chamativa, mas elas economizam muito no produto interno, né? No produto onde o consumidor vai morar. Isso me deixa muito contrariada, porque é um produto que eu falo produto, a edificação como um todo, né? Um produto muito, muito esteticamente atraente, mas aí a gente vai ver o construtor, né, o incorporador começa a fazer uma série de economias dentro da própria unidade, né? Então, por exemplo, já teve obras não vou falar de alto padrão, né, mas uma obra com um padrão bacana, que a construtora colocou, por exemplo, a lã de vidro como opcional para ter dentro da parede interna. É um opcional, o cliente teria que pagar para ter, né? Poxa, empreendimentos, esse sim, de altíssimo padrão. E aí a sacada do empreendimento toda feita com chapa ST. E a gente coloca lá para o cliente, assim, olha, a gente não recomenda, né? A gente se exime de qualquer responsabilidade, porque não é o recomendado. E aí o cliente quer, não, eu quero chapa ST na sacada. E empreendimentos de altíssimo padrão. Porque baixa o custo. Porque baixa o custo, isso para diminuir o custo. Mas isso acaba refletindo... Estranho, né? Mas faz direto, e é muito frustrante. E, assim, estranho a incorporadora quebrar uma norma em função do custo, né? Então... É porque, no fim das contas, ninguém vai lá descascar aquele fogo, sabe? Talvez eles vão fazer medições para poder saber se a acústica entre ambientes está atendendo, né? Entre os pisos, mas, tipo assim, ninguém vai lá na sacada para, sabe? Isso me deixa bastante desapontada, né? Porque daí, por exemplo, contratam escritórios de arquitetura extraordinários dentro e fora do Brasil para poder projetar esses empreendimentos. E aí a gente vê, tipo, a construtora pecando com a qualidade daquilo que ela está entregando dentro da unidade. Seria também tão importante quanto ter um arquiteto, né? Top, mas que o produto também, também sabe? Acompanhasse, né? Eu particularmente já fiz essa crítica para os meus clientes. Porque eu acho incoerente isso. Eu também. Sabe? Mas isso acaba refletindo um pouco sobre a mentalidade do nosso consumidor. E que é um pecado. Isso. Porque esse consumidor não está preparado para poder buscar ele não sabe. É que, na verdade, assim, a gente no mercado da construção, e eu falo a gente porque acho que todo mundo tem que trazer para si essa obrigação de
de educar o mercado, né? E não educar só o mercado, só os profissionais de engenharia e arquitetura, mas educar também o cliente final, de Cliente alguma final, forma, o né? cara que compra, que vai escolher. Ele, Assim como ele o carro, né? demanda, né? Ele vai demandar o produto. Na verdade, Enquanto eu cliente. tenho essa hipótese na minha cabeça, que eu acho que a gente só vai virar esse jogo quando o cliente final ele conhecer mais sobre o que já existe disponível no nosso mercado, ele começar a demandar isso cadeia acima. Porque enquanto Estudar um isso, pouco mais estudar também, um né? pouco mais, entender o que ele pode trazer de solução, né, para a construção. Poxa, quando a gente fala de construção a seco, olha quantas coisas a gente pode agregar para aumentar a experiência desse consumidor, né? A gente, poxa, numa casa de estilo, a gente tem possibilidade de oferecer para ele mais conforto térmico, mais conforto acústico. Poxa, a gente tem uma casa que tem muito mais precisão dimensional. Se é uma casa bem feita dentro das boas técnicas, poxa, a gente tem uma casa que ela não vai ter problema com mofo, né? A tendência é que ela dure muito mais tempo, que você aumente a distância entre as manutenções. Só que esse tipo de argumento de benefício de médio e longo prazo não interessa muito o consumidor. É muito engraçado. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho muito pesado para poder mudar a mentalidade desse cara. Para ele começar a buscar coisas diferentes, né, e pensar no quanto que ele pode incrementar a experiência dele de morar. E sabe quando começou a me cair uma ficha sobre isso? Foi quando eu comecei a estudar o tema da saudabilidade, que eu achei um tema muito bacana, que conversa muito com a performance, né? Com a questão da performance. Eu adoro essas duas coisas, né? Performance e saudabilidade. Saudabilidade na construção. Na construção. Porque, na edificação, né? Na edificação. Porque assim, da edificação, vamos dizer assim, tornar o nosso ambiente mais salubre, mais saudável. Porque uma coisa que eu não tinha me dado conta até começar a estudar o tema é o quanto que o ambiente construído pode contribuir para melhorar ou para piorar a nossa saúde. A visão que eu tenho é que é como se fosse um tripé, né? Para a gente ter boa saúde, você precisa se alimentar bem, fazer exercícios e morar num ambiente saudável, porque interfere muito na saúde. E eu não tinha essa dimensão até eu começar a estudar. E aí muitos dos temas da saudabilidade conversam com os temas de performance, né, do nosso sistema construtivo. Então, por exemplo, quando eu estou falando desse universo de construção saudável, eu trago vários temas para dentro, né? Então, eu estou falando de psicologia do ambiente. Acho que até as consultoras estão muito mais atentas a essa questão da psicologia do ambiente, né? Psicologia do ambiente tem a ver o quanto que o ambiente vai te causar emoções, né? Tipo, porque tem ambientes que são frios, Os arquitetos têm falado em neuroarquitetura. Neuroarquitetura, exatamente. O Gioda daria uma aula aqui para nós, falando de neuroarquitetura. Aí, né? Então, por exemplo, as consultoras estão mais atentas, principalmente nos empreendimentos de alto padrão, de ter, por exemplo, vamos supor, poxa, os empreendimentos de modo geral têm um hall de entrada super bonito, mas quem utiliza mesmo o prédio, ele entra pela garagem, ele pega um elevador e sai num corredor. Então, por exemplo, dentro de um conceito de saudabilidade, a gente teria uma garagem que seria mais agradável, né? A gente teria ausência de monocromatismo, né? A gente teria cores para causar para dar uma dinâmica ali. E cuidar também para não ter pé direito muito baixo nas circulações e tentar incrementar essa circulação para ela ficar mais agradável, né? Porque senão você entra numa garagem, é meio deprimente aquele ambiente da garagem. É baixo, geralmente. É baixo, aí você entra num elevador e sai num corredor. Então isso tudo tem a ver com a história da psicologia do ambiente. Aí a gente está falando sobre iluminação. A gente fala sobre iluminação, é um tema muito bacana também. Esse é outro tema também que o Gioda domina, né? Mas a iluminação, normalmente, o que é a ideia da saudabilidade? A gente tentar replicar dentro do nosso ambiente, da nossa casa, o padrão da natureza. Digamos assim, a gente tentar copiar o padrão da natureza. Que é perfeita, né? Que é perfeita, exatamente. E é de onde a gente veio e é onde a gente, vamos dizer assim, onde a gente se sente bem. Tudo é inspirado pela natureza, né? Então, assim, por exemplo, dentro do conceito da saudabilidade, na questão da iluminação, a gente vai tentar copiar o ciclo natural da luz, né?
Então, a gente vai ter... o ideal seria que a gente tivesse a possibilidade de dimerizar e tornar ela tunável e dimerizável, né? Porque você vai mexer nos tons e na intensidade da luz, para que ela acompanhe, vamos dizer assim, a própria luz natural, digamos assim, né? Então tem isso, porque isso interfere muito no nosso ciclo circadiano, né? Então a maioria de nós está com um ciclo bem... Esse papo tá muito cabeça. Então, Dá pra traduzir ciclo esse negócio pra mim aí. O nosso Sim, né? ciclo... Como é que eu vou conviver, por exemplo, o dia inteiro no escritório, que o Leandro fica muito com LED, Com luz por exemplo? ligada, exatamente. Acho que é tipo isso, né, que você tá... Exatamente, não, porque... A mesma luz em todos os momentos do dia, né? É que o ideal é que a gente tenha intensidades diferentes de luz e cores diferentes de luz, que elas repliquem o padrão natural da luz do dia, Legal. digamos assim. Para que a gente sinta sono na hora certa, para que a gente acorde na hora certa, enfim. Entra essa parte de iluminação, entra a parte de ventilação, campo eletromagnético. Olha que louco, né? Instalações elétricas, campo eletromagnético, instalações hidráulicas, entra a parte de acústica, é um dos temas também, né? Entra a biofilia, então eles sugerem que você tenha uma certa quantidade de plantas dentro dos ambientes, né? Tipo, para X metros quadrados tem que ter uma planta de porte médio, porte grande, papapá. E que você tenha em casa, por exemplo, plantas que sejam comestíveis, junto com outros tipos de plantas, né? Tem plantas que por si só elas já ajudam a filtrar o ar, né? Tem o tema de materiais saudáveis, que é um leque de coisas, né? Que daí não necessariamente é sustentável e saudável, às vezes esses conceitos até entram em conflito. Então, materiais saudáveis são materiais que emitem poucos compostos orgânicos voláteis no ambiente, dentre outras substâncias, né, que a gente inalando com muita frequência também vai nos prejudicar ou vai servir de gatilho para poder, de repente, startar alguma doença incubada, enfim, que a gente tenha. Tem o tema também da sustentabilidade, é um dos temas também, né? Tem a parte de manutenção, porque não é só a construção da casa em si, tem a parte da manutenção, porque é o ideal também que você use materiais saudáveis, né? Para poder fazer a manutenção da casa, para que você fique exposto a menos produtos químicos, enfim. Então, isso que eu estou falando tem a ver com uma visão completamente diferente sobre morar, entende? Completamente. Completamente. Eu não tinha escutado dessa forma aí, né? Aham. Porque não tem por que mentir aqui, né? Já escutei. Não, claro, pô, é óbvio. Até porque se fala pouco, né? Quem nunca Se ouviu fala bem isso? pouco. Mentira, né? Não, Marilance, fantástico mesmo, um baita assunto. E por incrível que pareça, esse podcast é sobre steel frame. Então você está caindo de É que o steel frame- paraquedas aqui. Que essas coisas todas podem ser complementares, elas podem se reforçar. E a ideia é que, vamos dizer assim, como a gente consegue agregar muita performance quando a gente está falando de construção a seco, porque a gente combina os componentes para ter o resultado que a gente tem, então isso também ajuda a gente a trazer esse viés saudável, né? Sim, sim. Então essas duas coisas conversam muito bem. Então eu achei muito bacana quando eu comecei a estudar o tema, e eu falei assim, que legal. Então, assim, o que eu fico pensando? Quando eu comecei a pensar muito no consumidor final quando eu comecei a estudar sobre saudabilidade. Porque eu falei assim, caramba, olha como as pessoas não estão atentas sobre como elas podem melhorar a experiência delas de morar, entende? E as pessoas continuam se preocupando com os atributos Mas estéticos. no final das contas é isso que elas querem, né? Né, Leandro? Se tu pensar, as pessoas que não vêm procurar uma casa em steel frame, elas querem isso aí. Talvez não saibam de tudo que a Mariluz falou agora, mas... De novo, né? Ainda é o aspecto cultural, né? O pessoal busca estética, né? Acaba buscando a estética e Busca acaba só esquecendo estética, né? os benefícios, né? Ou às vezes, mas sabe o que eu acho interessante? É que assim, a maioria das pessoas que vão falar dos sistemas construtivos industrializados, elas dão muito enfoque para a questão da produtividade. Esse aspecto é importante. Só rápido. Só a Como velocidade. só a velocidade fosse Como importante. se só a velocidade fosse Eu concordo importante. contigo. Entendeu? Como só essa questão da velocidade fosse o principal atributo de você trabalhar com o sistema industrializado. Concordo. Só que eu acho que a questão da performance é bárbara assim, para o sistema.
E a questão da sustentabilidade. Teve um dia desse que eu fiz uma live com a Isa, né? Com a Isa Valadão, que a Isa ela é professora da UF, ela é especialista em sustentabilidade. E aí foi interessante porque eu fiz um exercício de ficar levantando o quanto os sistemas construtivos a seco potencializam a questão da sustentabilidade. Eu achei tanta coisa. Então, assim, a gente está falando de um sistema que pode conversar com muitas coisas, né? Que você pode trazer a questão da sustentabilidade para dentro, porque, na verdade, não é só de escolher o sistema em si, né? Que a gente vai garantir sustentabilidade, né? Mas, enfim, como a gente vai fazer a gestão da obra também vai interferir se a gente vai conseguir alcançar esses atributos, digamos assim, né? Mas só pelo fato de você estar trabalhando com uma casa que ela tem mais performance, que você tem potencial de incrementar, por exemplo, o conforto térmico, por exemplo, automaticamente você vai ter menos uso de energia para climatizar. Sim, sim. Isso também é sustentabilidade, porque às vezes quando as pessoas falam em sustentabilidade na construção a seco, elas pensam também só na economia que a gente tem de materiais, porque a geração de resíduos é significativamente menor, é 5 a 6 vezes menor do que no sistema convencional, né? Mas a gente tem vários ganhos indiretos nesse sentido. Por exemplo, você está trabalhando com uma casa com mais performance, que tem mais intervalos entre as manutenções. Então, você vai fazer menos intervenções, vai ter menos custo com manutenção, menos custo de operação. Tudo isso também é um viés sustentável, né? Não é só a economia que a gente faz ali de resíduos ou o impacto que a gente está diminuindo na geração de resíduos ali durante a construção. Mas ao longo da vida útil também tem vários aspectos de uma casa industrializada que favorecem esse tema da sustentabilidade, né? Sabe que nessas visitas que a gente fez nos Estados Unidos, assim, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns construtores americanos e aí a gente começou a se interessar por entender o que o consumidor americano busca na casa. Aí teve o Matt, que não é o Matt do The Build Show, né? Que comentou com a gente, que é um consultor dos Estados Unidos. Ele comentou com a gente que a casa precisa ser durable, drainable e dryable. Durável, drenável e secável. Eles básico para eles isso. projetam para secar, né? Durável, drenável e secável. Então eles pensam muito na questão da durabilidade, do custo de operação, do custo de manutenção, da eficiência energética dessa casa. Lógico que eles têm um clima mais desafiador, principalmente em algumas regiões do que a gente, né? Isso fez eles a pensar desse jeito também, né? Sim. Então, o consumidor final, ele tá antenado em buscar não só, né, atender uma casa que atenda ele, né, nas suas disposições, né, eu preciso de uma casa, de tantos quartos, o tamanho dos quartos, o tamanho do quintal, papapá. A gente tem um pouquinho dessa percepção quando a gente assiste os programas de fora, né? Então, a gente entende um pouco o que as pessoas procuram, né? Lógico que tem a questão da localização, tem várias outras coisas. Mas só que as pessoas não ficam só nessas questões, elas também se preocupam no custo de manutenção que essa casa tem, no custo de operação. É uma perspectiva um pouco diferente da nossa, né? A gente, como brasileiro, acho que a gente tem um pouco de dificuldade de pensar a médio e longo prazo. A gente não está muito preocupado com o depois, né? Se a gente vai gastar muito depois, né? Enfim. Tá bonito, pra mim tá legal. E aí, a gente até vê nos programas, normalmente, que quando eles têm alguma questão, porque, na verdade, eles trabalham bastante com reformas, né? Eu digo os irmãos Albra. Quando eles têm alguma questão envolvendo alguma situação de performance da construção, as pessoas abrem mão, né? Não, a gente tem que fazer, claro, tem que fazer. Então as pessoas estão muito conscientes de que não escolhem o lustre, né? Abre mão do lustre para resolver um problema estrutural, por exemplo. Aumentar um isolamento. Aumentar o isolamento, exatamente. Eles têm mais essa perspectiva de incrementar essa experiência. Porque sabe que isso vai dar retorno financeiro, na real, né? A gente vê relatos aqui no Brasil de gente que mora em casa em steel frame. Eu tenho clientes que ele saiu de uma casa em alvenaria e foi pro steel frame, e uma das coisas que ele fala é o consumo de energia. Se a gente fizer essa conta aí... A gente é ruim de fazer conta, né? O brasileiro é ruim de fazer conta, né, Jefferson?
de pensar em custo-benefício, benefício indireto, então nem se fala, é bem difícil. Até para o nosso cliente, que é um cliente mais técnico, às vezes é difícil a gente convencer o cliente de um benefício indireto, né? Sim. Mas vamos lá, eu aposto aí que se todo mundo comprar um pouquinho dessa briga de educar o mercado, né? Todo mundo fazendo iniciativas, né? Iniciativas como a tua, de trazer convidados aqui para poder dividir um pouco da Poder experiência. aprender, né? Todo Poder mundo, aprender um pouco. se todo mundo comprar essa briga, a gente consegue educar o mercado, né? Acho que não é só uma tarefa da indústria, acho que todos os agentes desse mercado precisam comprar essa briga se a gente quiser elevar o patamar da construção civil aqui no Brasil, né? E sabe que eu tenho até um relato assim bacana, como eu faço muito para cliente final, então o meu trato é diferente, né? 99% desses clientes finais que vêm até mim, ele vem já bem estudado. Só, eu já tô aqui há um ano procurando steel frame, então é um cliente que ele não vem querendo a mão de obra barata, é um cliente que Que ele, bom. que ele Facilita valoriza a bastante, né? gente, Facilita, que ele valoriza. Não que tenha que ser o mais caro ou melhor, né? Mas a gente sabe que o mercado sempre tem os aventureiros, tem Sim. pessoas que não só que fazem errado por imperícia, mas pessoas que fazem errado por má fé. E a gente já presenciou casos assim, né, sobre isso, relatos de cliente, então. E essa galera vem muito estudada já. Isso muito vai do teu posicionamento também, né? Isso ajuda bastante, né? A gente erra, né? Eu costumo dizer, não é só maravilha, né? Sim. Mas Isso a gente vai isso é melhorando natural, porque o que acontece? Existe hoje uma limitação de conhecimento e que não é tipo de o Jefferson não ter estudado ou da Mariluz não ter estudado, uma limitação de conhecimento nossa aqui no Brasil sobre o Sim. sistema, né? Tanto é que a indústria também muitas vezes erra, né? E então o problema não é isso, né? Quando a gente erra porque existe uma limitação de conhecimento, mas o problema é quando a pessoa erra por má fé mesmo. por má fé. Porque ela quer tirar proveito do fato do consumidor final ou do cliente dela de forma geral, porque até o cliente técnico também não conhece, né? Não saber o suficiente para saber se o que aquele especialista, aquele construtor está oferecendo é verdade, funciona ou não funciona, né? Ele fica completamente refém na mão desse fornecedor. Então, isso que eu acho que é o mais perigoso do nosso mercado é quando a gente encontra, infelizmente, existem essas pessoas. E aí a dica que a gente deixa é para as pessoas serem mais criteriosas, né, Jefferson? Estudar Conhecer um o pouco mais, histórico, pesquisar, conhecer né? sobre o sistema, né? Conhecer também, principalmente conhecer os fornecedores, conhecer o histórico dos fornecedores. Pedir para falar com clientes, né, que já atendeu, que a Masterol entendeu, que a Montec já atendeu, Exatamente. para poder conhecer o histórico e não cair em fria, porque quando um cliente é atendido, todo mundo sai perdendo, né? O cliente que apostou no sistema sai perdendo, a gente que está aqui defendendo o sistema sai perdendo porque ele cria um case negativo no mercado, então é lamentável. Então é importante que as pessoas sejam prudentes aí na hora de contratar, né, Jefferson? A gente tem feito bastante reparos assim em casas Sim. São muitos com relatos. erros Procuras. primários. Hoje mesmo eu fiz uma história daquele Xingo, não sei se tu viu, Leandro. Não vi. Cara, um erro primário assim, tipo USB. Aí, claro, né? Aí o nosso amigo Ari lá, né? Não sei se o Ari vai assistir isso um dia, mas pô, aí o USB não resiste mesmo. O cara deixou o USB dentro da calha. Não. Meu Deus. Verdade. Não. Dentro da calha e a telha aqui, assim. Daí tu olha o USB, ele tá que nem uma esponja ali já, né? Deus amado. Assim, primário mesmo. Aí tu percebe que aquilo ali é alguém que não sabia o que tava realmente fazendo, porque ele tava com a barreira de vapor, aí ele cortou a barreira de vapor rente ao final do USB, bem certinho assim, ele cortou, rematadinho. O cara erra no básico, né? O cara erra no básico, Isso é bem E o interessante. cliente ele não consegue ver porque foi lá no em cima do telhado e esse cliente a gente reformou uma casa dele e a da mãe dele também foi construída e ele, Jefferson, dá uma olhada no telhado, vê se tá tudo ok lá. Aqui foi outra equipe, mas a gente não tem certeza. Daí quando eu subi, coisas piores dessa que eu contei aí, né? Deus amado. E aí tem solução, mas
A gente, Isso que eu digo, infelizmente, já assistiu bastante coisa também. é A mais gente caro, fica bem. é mais caro remendar, né, do que Em contratar pouco alguém. tempo, né? Deve ser uma casa de quantos anos? Um ano, Pois é. Aí, Então, é. novíssima, né? Tem uma galera também de energia solar que eles parafusam em qualquer lugar. A gente vai. esse né? A gente precisa educar o cliente final, mas precisa educar, né? Quem está dando Capacitar a mão de obra. manutenção, né? Quem vai prestar serviço dentro das residências no Light Steel Frame, né? Que tem muito profissional que precisa acessar as residências que não tem conhecimento, né? Hoje a gente estava falando com um eletricista ainda, né? Eu quero aprender mais sobre o sistema, porque eu ainda tenho dificuldade. Então, a gente precisa falar com os outros profissionais, né? Até, Leandro, aproveitando o gancho aí pra tu falar um pouco, né? Senão a tua esposa que só quer Eu tô ela fala. acostumado. Eu sou dos bastidores. Eu sou A dos gente sabe que bastidores. o Leandro é o CEO lá dos negócios, da Mariluz, é da parte técnica, né? A gente sabe disso. E a Brazilian Builders, ela é uma plataforma não só de conteúdo, mas também de ensino, né? O Brazilian Builders nasceu para gerar conteúdo e que a gente pudesse trazer, né, compartilhar, né, nosso conhecimento. Então, o Brazilian Builders esse ano está com um projeto de capacitação. A gente já iniciou alguns pilotos e até o final do ano devemos ter aí. O Jefferson participou de uns pilotos nossos aí, né, Jefferson. Não, Jefferson? legal. Foi muito Eu sou massa. fã, o Leandro sabe, me chama e eu vou, né? Foi muito legal aquele lá com os imigrantes, né? Aquilo foi Muito massa. fantástico mesmo. E eles estavam super engajados, foi muito legal. E até o final do ano a gente deve lançar alguns cursos presenciais, né, pra galera aí. A gente vai divulgar em breve isso. Imersões. Ô, Leandro, isso seria bacana, deve estar no teu radar, né? Tá um cara antenado, mas não só a galera de drywall, de steel frame, mas Não, a gente outros profissionais, né? a gente sempre aborda não só a técnica de instalação, né? A gente vai além disso, né? Então, temos aí quase 18 anos de mercado e a gente sempre vai estar abordando as nossas dores, né? No empreendedorismo, na parte técnica, na parte de especificação, a gente vai além da montagem, né? Já falar um pouco da parte comportamental também, que a gente até trouxe para esse nosso treinamento Sim. já, né? A gente conversou muito com eles, foi muito legal porque eles têm uma mentalidade muito bacana, assim. Então a gente falou muito sobre o profissional que o mercado não tolera mais e o profissional que o mercado disputa. Tá buscando, né? tá buscando. Porque todo mundo que se posicionar bem dentro do mercado da construção civil, né, enfim, porque um profissional não é só um profissional que faz um bom trabalho, né? Ele é um pacote de coisas, né? Então tem toda uma questão comportamental junto. A gente tem muito problema de comportamento dentro da construção civil, né? Infelizmente. Mas a gente sabe que aquele profissional que se posicionar de uma maneira adequada, ele com certeza vai ter sucesso, né? Então a gente fala um pouco dessa parte comportamental com eles também. E emocional, enfim, a gente tenta fazer um mix ali de tudo. Se empoderar, né? Se empoderar. Exatamente. O Leandro depois vai falar um pouco sobre a Aprumado, que tem essa bandeira da pessoa se empoderar, né? Porque de estar bem vestida. Não vou falar, não, fala você, senão eu vou... Peraí. Tá bem vestida dentro da obra, que quando o Leandro me contou sobre a Aprumado, eu disse, Leandro, eu acho muito legal. Eu sempre gostei muito disso. Mesmo quando eu era lá, gesseiro, eu sempre gostei de estar... muitas pessoas pensam assim que tá dentro da obra tem que estar igual um mulambo, né? Uhum. Tem que usar a pior roupa. Gente, eu não concordo. Eu contrato mão de obra, também assim que nem o Leandro, que é a Mariluce, e eu valorizo a aparência assim. Então, se a equipe tá bem apresentada, se a equipe tá limpa, né? Então, isso é uma coisa que o mercado valoriza, né? E pode crer nisso aí. O mercado cada vez mais ele vai valorizar isso. Você tem que saber parafusar bem, fazer o acabamento, mas tem que estar bem apresentado também. E a Aprumado tá aí para ajudar. Inclusive é o patrocinador desse podcast, né? Então, fantástico. Leandro, posso explorar um pouquinho mais a tua Brazilian Builders ali, que eu sou muito fã lá, né?
Cara, tu não acha que tem espaço no mercado para treinar mão de obra para outros serviços na construção a seco? Por exemplo, qual é uma demanda que a gente tem muito aqui, tá? E que a gente treina hoje a galera. Eu pego lá um eletricista que ele nunca fez uma casa em steel frame, por exemplo. Eu trago ele para obra, para orçar, ele curte, ele gosta, mas ele nunca fez. Eu tenho que Sim. qualificar esse cara para ele não sair rasgando o perfil de forma errada, para ele saber fazer o furo. E a gente está vendo que o mercado de steel frame ele vai crescer muito. Ele vai crescer muito, vai vir muitas empresas e com isso vai ter uma demanda de mão de obra paralela. Hoje a gente já tem a falta da mão de obra, né? Sim. Em quase todos os setores, né? E o que é interessante lá de steel frame é que a gente tem um oceano azul, né? Então, é muita coisa que vai acontecer, Sim. né? O mercado não pode crescer de forma rápida porque a gente não está preparado para isso, né? Então, a gente tem que ter muito pé no chão, é justamente isso, né? Capacitar a mão de obra, e não é só a mão de obra que vai instalar o light steel frame, Isso né? que eu tô me referindo. Todos os terceiros que vão estar ali dentro, Sim. né? Então, os nossos cursos eles vão estar voltados a isso, né? Algumas pinceladas ali a gente vai dar, Diretrizes, né? Tu juntar, fazer um compilado de normas, né? Porque não adianta a gente ensinar a montar, né? Sendo que ali na frente a gente vai começar a esbarrar nessa capacidade de mão de obra. Exato. E a galera quer aprender, né? Eu acho que hoje, se tu é eletricista, se tu é um hidráulico, por exemplo, e tu olhar para o steel frame como uma oportunidade a mais, né? A mais de trabalho, cara, a gente tem algumas equipes, mas são equipes que a gente teve que treinar em loco mesmo. Sim. Peguei o cara que ele era um baita eletricista, um baita hidráulico e tive que, tu precisa comprar esse equipamento, esse. Vamos fazer a obra? Vamos. E aí fez uma, fez duas, e sempre orientando, porque às vezes... mas eu achei que eu podia cortar aqui. Não pode cortar aqui. Daí a gente lá faz o reparo e avisa. Hoje tem um time bacana. Mas, Leandro, a gente quer crescer os negócios, né? Falo bastante contigo sobre isso. Como é que a Montec faz para... multiplicar. Tem que ter essa multiplicar os galera talentos. Tem que ter essa galera e sou parceiro para passar lá e ajudar com isso, tá? É o trabalho de convencimento, né? A gente precisa convencer esse profissional também a enxergar o sistema como, né, um investimento. Um investimento, né? verdade. Porque senão ele fica desatualizado, ele vai ficar desatualizado, né? Ou ele vai esperar muito tempo para se capacitar, né? Então, a gente tem aí quem pode buscar quem está entrando no mercado, né? Mas óbvio que o ideal é buscar esse cara que já está posicionado. E não o cara... A gente tá falando dos profissionais, né? De o cara ser correto, ser honesto e o cliente final chega... tu já fez hidráulica numa casa de steel frame? Não. Isso aí é moleza, eu faço. O cara faz um estrago, né? Esse cara detona uma casa e não só isso aí, pessoal de ar-condicionado, pessoal... É tudo que tá E a gente sofreu com isso, tá? Eu costumo dizer, não é um mar de rosas. A gente sofreu muito com isso. De chegar na obra ali e ter coisas erradas e ter que substituir, às vezes, um painel da obra por não deixar aquilo acontecer. Do cara ter cortado um painel de fora a fora. Nossa. Porque ele achou que... Porque na alvenaria... Torou um painel de fora. Porque na alvenaria... Isso faz em drywall também, né? Faz bastante. E aí a gente tem que pegar aquele painel lá e pedir para a fábrica mandar um novo, né? Sim. É a questão do comprometimento com a obra, né? A gente teve que dar um passo para trás, era um painel do pavimento térreo, teve que tirar o painel, escorar a parede. Mas graças a Deus a gente tá com uma equipe boa aí, mas precisamos de mais pessoas e não é... O mercado vai precisar, então... Acho que essa... Bora qualificar a gente, né? Tem que abrir os olhos para isso. Mas assim, é muito legal porque vou falar um pouquinho do conceito ali da aprumado, porque assim, também nas nossas viagens a gente começou a notar que na verdade o perfil do profissional, eu falo muito do mercado americano, mas é porque tipo, é onde a gente estuda mais, né? Não quer dizer que não aconteça. É a base do sistema, né? E aí também, óbvio, né? Quando a gente fala de workwear para trabalho, tem vários outros lugares, né? Tem workwears que vêm da Austrália, do Reino Unido, as americanas, enfim.
Mas é muito legal porque, de forma geral, o profissional ele tem essa consciência de usar uma roupa que é mais adequada para o trabalho dele, para ele produzir mais mesmo, porque eles têm essa consciência de investir em boas ferramentas e a roupa também é uma ferramenta, né? É um instrumento. Né? Se ele estiver se sentindo mais confortável, se ele tiver uma roupa mais funcional, uma roupa que dá mais segurança para ele, isso também vai interferir na produtividade dele, né? Então, a ideia é que a gente possa também oferecer esse conceito aqui no Brasil, né? Trazer para as pessoas a ideia de também... o Jefferson ali, ó. A Aprumado, ela nasceu de uma dor nossa, né? De não conseguir vestir adequadamente a nossa equipe, né? E aí acabou se tornando uma marca que vem muito de encontro a tudo que a gente fala, né? Fazer a nossa parte, né? E aí a ideia... Eu gosto muito dela. É que, na verdade, assim... Pode falar, pode falar que eu vou fazendo merchan aqui. Não, tá bom. É que, na real... É que, na realidade, o que acontece? Como, de forma geral, aqui no Brasil, as pessoas que trabalham com construção, elas... muitas delas não se sentem confortáveis, né? Muitas delas não se sentem confortáveis em trabalhar na linha de frente. Poxa, e um bom profissional da construção civil, ele é muito bem remunerado, às vezes muito melhor remunerado do que muita gente que trabalha bem arrumadinha, de terninho, enfim. E as pessoas têm um pouco de preconceito de trabalhar na linha de frente, de botar a mão na massa para fazer as coisas, né? E é engraçado que quando a gente fala sobre o americano, sobre o canadense, esse cara que trabalha na construção, ele tem muito orgulho do que ele faz, né? E aí a gente conheceu muitos profissionais, enfim, muita gente que se posiciona lá no Instagram e, poxa, tem muito orgulho de trabalhar na construção e vive muito bem trabalhando na construção. E aí a gente... Que é o teu caso também, obviamente. Desde sempre. Desde sempre, né? E, então... Isso tem que estar muito bem resolvido, né? Acho que, não é porque estou na construção que é o que sobrou para fazer. Né? Então, quando isso está resolvido, automaticamente tu vai ter uma boa vestimenta, tu vai ter uma boa aparência, tu vai investir em ferramentas. Sim. Né? Investir em ti, né? Investir em ti, na tua apresentação. Então, assim, a ideia de trazer a marca também aqui no Brasil é para a gente poder valorizar esse profissional que trabalha na construção e valorizar a profissão dele também. Então, a marca aqui no Brasil, para nós também, é um instrumento de valorização desse profissional, né? Então, isso é um pouco do que está por trás da ideia da marca, assim, né? Então, aprumado é um trocadilho, né? Que daí, remetendo ao prumo da construção e o arrumadinho. Quem é mais velho devia... Que não é plumo. Não é plumo, é plumo. Por favor, não é plumo. A galera da obra fala muito plumo. Não é aplumado, é aprumado. Então, a ideia de fazer... A ideia é essa, né? Que a gente possa usar essa vestimenta como uma ferramenta de várias formas, né? Uma ferramenta para que as pessoas trabalhem com mais conforto. Porque, óbvio que você está trabalhando com mais conforto, você está trabalhando com uma roupa... às vezes a gente vai no canteiro, tem muita gente trabalhando, os cofrinhos estão lá aparecendo, enfim, o cara não tem muito lugar onde botar as coisas e... se você está vestindo uma roupa que é mais funcional e que é mais confortável, é óbvio que isso vai ter reflexo na sua produtividade também, né? Na sua aparência. No seu preço. Quem ganha obviamente. mais, se vista melhor. É verdade. É a primeira imagem que tu tem do profissional. Não basta só saber fazer o trabalho. Tem que parecer que você sabe fazer o trabalho também. Tá bem Tem que bem ver, apresentado. é uma embalagem, Tá né? bem apresentado, então vale a pena. É uma embalagem, né, Jefferson? Passa na Aprumado lá, né? E Aprumado online. A outra coisa que é online. interessante, a Aprumado tem uma linha de produtos que é de linha, né? E a gente personaliza, igual vocês viram ali o Jefferson mostrando as camisetas do podcast, né? Do Steelcast. Então a gente Os pode uniformes também Os uniformes, da sim. Montec hoje estão tudo aprumado. Tudo, e é tudo a gente pode personalizar tudo com a marca, a sua logomarca, né? A gente usa, vai ser uma roupa da Aprumado muito com a sua bacana. logomarca. Seja com pet ou com bordado, né? Enfim, a gente personaliza ali. É isso aí. Fantástico. Bom, gente, eu só tenho a agradecer. Marilúcia, muito obrigado. Eu sei que vocês têm um tempo curto, corrido.
E só tenho a te agradecer por ter vindo aqui, ter compartilhado aí com a gente essa experiência. A Marilúcia é uma baita engenheira mesmo, uma pessoa muito humilde. Eu sempre, quando tem alguma zebra, eu consulto ela. Então, né, a gente está sempre aprendendo junto aí. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. É um prazer imenso, né? Todo mundo sabe, eu gosto muito de... Sempre que o assunto é construção a seco, enfim, construção de alta performance, eu tô dentro Fachadas. fachadas, tudo, eu amo de paixão. Eu acho que é muito isso, sabe? Acho que uma das coisas mais legais, assim, que eu fico feliz de verdade, assim, é quando alguém nos coloca numa posição de entusiasta, sabe? É muito bacana isso, porque é de verdade o que é. Então, as pessoas a gente tá vendendo o que a gente acredita mesmo. Então, a gente acredita muito no sistema e a gente entende o quanto que ele é importante para o nosso... Vamos dizer assim, para o nosso cenário, né? Para o que a gente vive aqui no Brasil, então o quanto que o sistema pode ajudar a gente a alavancar. Então eu sempre enxergo que o nosso trabalho é muito além de explorar um mercado que é um oceano azul, né? Eu sempre vejo o quanto que fomentar essa tecnologia está fazendo com que a gente coopere para ter uma construção civil que é mais sustentável, que tem mais performance e... enfim, que vai abrir espaço para outras pessoas também, né? Que vai ajudar tantas pessoas a se colocarem no mercado, né? E também prosperarem com isso, por que não, né? Então eu sempre vejo que existe algo a mais por trás de tudo isso, né? Então isso que nos motiva bastante trabalhar com o sistema. Então a gente acredita muito, a gente ama muito esse negócio. E sempre que a gente tem a oportunidade de dividir isso um pouco com as pessoas, pra gente dividir um pouco desse entusiasmo também, a gente fica feliz. Então, muito obrigado pelo convite. Teu olho brilha quando tu fala em estilo, em fachada, enfim, é muito bacana mesmo. Muito obrigada. De ter falando sobre isso. Espero que a gente fale mais, com fale certeza. lá no negócio de vocês, não lá vai no faltar Brazilian Builders, nas obras vamos aí. vamos fazer muitas collabs, Jefferson. Vamos construir também. Leandro, vem investir com a gente. Tô te fazendo um convite aqui. Eu não posso perder o jabá, né? A galera conhece aí. Ou com a gente, né? Exatamente. A galera conhece aí já o Montec Builder, né? Incorporação, construção. Então, o Leandro é um grande parceiro e certo a gente vai fazer coisas juntos aí. Sem dúvida. Leandro, muito obrigado também por ter vindo, né? Obrigado, cara. Sei que é difícil te pegar aí nos horários e tal, mas tem que falar. Não, agora eu sei, falou com a Marilúcia e aí tudo bem. Obrigado mesmo, cara, por ter vindo. Obrigado. É uma honra estar aqui. Iniciativas como a tua são, nossa, incríveis. A gente sempre, né? Por mais que seja corrida, a gente vai dar um jeito de estar. E é isso, cara. Brigadão. A Promado tá junto aí, vai estar Tá aí. sempre, cada vez mais. Espero que esteja sempre conosco aí. E é isso. Valeu. Muito obrigado. Galera, esse foi o Steelcast oficial, né? Um papo muito cabeça sobre saúde. Saúde na construção, posso falar assim, Mariluz? Saúde na construção. Saúde na construção. A gente falou um assunto aqui que provavelmente você não ouviu em lugar nenhum. Então, saúde e bem-estar nas construções. Saúde e bem-estar na construção. É um papo muito bacana que a Marilúcia do Brazilian Builders, o Leandro, tem isso aí já enraizado na mente deles, nos estudos dessa grande engenheira aqui. Muito obrigado e até o próximo Steelcast. Valeu! Obrigado, valeu!